Olá, meus queridos do sexto ano. Nós estamos aqui com o PET volume 3. Hoje nós vamos fazer a correção da semana 2. Então, eu sou a professora Kézia Botelho e eu pretendo fazer isso aqui muito rapidinho com vocês, que eu continuo aí com esses probleminhas da aula passada, né? A voz rouca, tossindo muito, para evitar alguns cortes aqui no vídeo, que a gente acaba tossindo aqui no meio do vídeo e tal. Eu vou adiantar aqui, tá bom? E o tema de vocês da semana 2 é Grécia Antiga, Nascimento da Democracia. Eu destaquei um trechinho aqui no texto que fala assim, que nós vivemos hoje num regime, num governo democrático, vivemos uma democracia, tá? E isso acontece por quê? Porque nós somos pessoas, o povo elege os nossos representantes para que esses representantes tome decisões políticas importantes em nosso favor, importantes para a população. Mas a democracia que nós conhecemos hoje vem aí de muito tempo atrás. Ela nasceu onde? Na Grécia Antiga. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Bom, aqui fala assim que no século VII, lá no período helenístico, a Grécia era formada aí por pequenas comunidades agrícolas, que a princípio era chamada de genos. Essas comunidades foram crescendo, foram tendo conflitos, foram se dividindo, até formarem tribos e essas tribos virarem polis. Essas polis, então, foram se transformando no que nós chamamos hoje de primeiras cidades-estados gregas. Essas cidades, elas eram cidades autônomas, cada uma com o seu líder, cada um com suas leis próprias, e elas costumavam se diferenciar muito umas das outras. E por serem assim, né, elas eram chamadas de polis, que mais tarde esse polis foi daí a origem ao conceito do termo político. A região, então, teve várias polis, como eu disse, e aqui, ó, no texto até fala, né, nós vamos ver dois exemplos aqui, que no caso de Atenas e Esparta. Acho que todo mundo já ouviu falar dessas duas cidades gregas, não já? Pois é, elas tinham estruturas políticas totalmente diferentes. Por exemplo, os espartanos, eles tinham um governo para poucos e eram voltados mais para a guerra. Então, as crianças, desde pequenininhas, já eram preparadas para se tornarem guerreiros. Já Atenas foi uma cidade, né, onde desenvolveu um sistema político diferente, porque eles desenvolveram aí a democracia. Porém, ali, essa democracia em Atenas, ela não era extensiva a todos que viviam ali, né? Porque só podia participar das decisões, participar lá na ágora, lá na praça, onde eles se reuniam para fazer as votações, né? Eles levantavam a mão para votar nas coisas que eles queriam para o bem público, para o bem das pessoas. Então só podia participar dessa votação, olha aqui o que o texto diz aqui, ó, homens maiores de idade, livres e filhos de pais, também atenienses, ou seja, era um poder exercido apenas por uma pequena parcela da sociedade, porque esses aí eram sim considerados cidadãos atenienses. E as outras pessoas que não estavam incluídas aí, sendo homens, né, filhos de pais atenienses e tal, não eram considerados então cidadãos para estar participando dessas decisões. Enfim, nós vamos ver um pouquinho mais disso aqui na atividade. Vamos lá? Número 1. Sobre a democracia grega, responda. A palavra democracia tem um significado político importante. Qual o significado deste termo? Então vai lá, ó. A palavra democracia é a junção de demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, isto é, poder do povo. Letra B. Todas as pessoas poderiam participar da democracia grega? Explique. A resposta é não. Os escravizados, as mulheres e os estrangeiros não eram considerados cidadãos. Aí eu só coloquei um lembretezinho aqui do lado, que não precisa você colocar isso na sua resposta, tá? O lembrete diz o seguinte: eram considerados cidadãos em Atenas somente homens adultos com mais de 18 anos de idade, nascidos de pai e mãe atenienses, ok? Nós acabamos de ver isso aí também no comentário que eu fiz sobre o texto. Letra C. Cite uma diferença entre a democracia grega e a que temos atualmente no Brasil. Então vamos lá para a resposta. Na Grécia Antiga, participava das votações somente os considerados cidadãos e excluíam os demais. Os é junto aqui, ó. Peraí que eu vou colocar junto, ok.
No Brasil atual, todos os cidadãos maiores de 16 anos podem exercer sua cidadania votando e não há exclusão de pessoas. Então, a diferença básica que eu coloquei aí de uma para outra é essa, tá? Então, nós brasileiros, a partir dos 16 anos, podemos ir lá fazer o título de eleitor e ir às urnas para escolher os nossos representantes políticos. 2. Explique o que é uma cidade-estado. Era uma cidade independente e autônoma que tinha suas próprias leis, por isso eram chamadas de polis. 3. As cidades-estados gregas possuíam diferentes formas de governar. Explique como era o governo em letra A, Esparta. Então eu coloquei lá um trechinho que eu retirei lá de cima do texto. Os espartanos viviam em uma aristocracia, que era governo de poucos, e eram governados por um pequeno grupo de anciãos, que além de possuírem uma cultura voltada para a guerra, em que desde pequenos eram treinados para as batalhas. Letra B, Atenas. Os atenienses adotaram um sistema político diferente, a democracia, que era o governo do povo, em que todo cidadão tinha direito à participação política. Não se esqueça que cidadãos aí eram considerados somente cidadãos os homens maiores de 18, filhos de pai e mães atenienses, ok? Os demais eram excluídos. 4. Observe a imagem. Ela representa as ruínas da Ágora de Atenas. Explique a importância dessa construção para a democracia ateniense. Aí eu coloquei a Ágora, que era uma praça aberta, era o local onde os atenienses se reuniam para discutir as questões políticas em assembleias chamadas de eclesiais, que eram organizadas 2 vezes por ano. Então, a Ágora era um local muito importante para a construção da democracia em Atenas, ok? Então é isso, queridos. Chegamos ao fim da semana 2. Eu espero você aqui na semana 3. E indica esse vídeo para o seu coleguinha, faça as atividades muito bonitinhas, envia para o professor. Os meus alunos estou aguardando, tá bom? Não adianta me entregar a atividade errada depois desse vídeo. Beijo no coração, até a próxima.